o período que ele passou na UTI, né? Após a cirurgia. Depois da cirurgia ele voltou para a UTI, depois da UTI que ele foi para a UTI semi-intensiva. Então, a partir da UTI semi-intensiva, em que ele já tinha acesso a um aparelho de televisão, né? Então eu tive com ele a conversa e eu coloquei o que tinha acontecido, porque ele não lembra de nada. Não sei se os senhores sabem, mas se o senhor perguntar para qualquer profissional da área, qualquer médico, sabe que quando a pessoa sofre um impacto, que sofre um traumatismo craniano, ou seja, um edema cerebral ou uma fratura de crânio, ele tem um lapso de memória, e este lapso de memória tem um período que antecede o acidente numa quantidade de horas. Tamanho o trauma, maior ou menor será esta amnésia, ou seja, esta perda de memória. Então ele não lembra de fatos que ocorreram no dia anterior do acidente. Então ele não sabia de nada. Então eu contei a ele, falei que ele tinha se envolvido num acidente, que era um acidente grave, né? E que nesse acidente tinham havido mortes, né? Ele não falava ainda, porque ele estava com traqueostomia, ele respirava com o auxílio da traqueostomia, que é aquela incisão que é feita aqui na altura da traqueia. Então ele não falava, então ele pediu uma caneta para escrever. Então ele perguntou, ele queria saber, quando eu disse que haviam morrido pessoas, ele perguntou, e eu disse que foram 2 pessoas, e aí ele queria saber quem eram as pessoas que tinham morrido, né? Porque ele não lembrava se estava com mais alguém, se estava só, não sabia. Então aí eu disse a ele que eram pessoas que estavam no outro veículo, e que ele estava sozinho. Então, nesse momento ele chorou muito, né? Ficou abatido, os médicos vieram e deram auxílio, medicamento, e aí ele foi melhorando, e depois então nós nos reunimos, né? E ele, trocamos ideia, e ele então, nós sugerimos, ele pensou, e aí ele pediu para que viesse alguém para ele expressar a vontade dele do ato de renúncia, que ele queria, se ele fosse culpado, né, ele teria que pagar por aquilo. Então ele queria enfrentar o processo sem nenhum privilégio, sem ter foro privilegiado. Fui eu que falei para ele ainda na UTI semi-intensiva. Depois que saiu da UTI intensiva e foi para semi-intensiva, então eu contei a ele. Então, prefeito, tem 2 famílias envolvidas? Ele está bem ciente do que pode responder, o que pode acontecer com ele. Sim, tem. Onde teve a Constituição, ele sabe disso. Eu não sei se... Eu fiquei sabendo hoje, que eu vi no jornal, né? Então não sabia que tinha a Constituição. Mas ele acompanha, tá certo? Ele sabe de todos os fatos hoje, né? Então ele sabe, já no período, depois que nós conversamos, nós sempre colocamos toda a gravidade. Agora ele não lembra de nada do ocorrido. Mas ele pode ser acusado? Claro, sabe, ele já teve um advogado, ele já fez o seu depoimento, né? Ele já lá em São Paulo foram tomar, tão logo ele saiu do hospital, foi até lá, a polícia do Paraná foi até lá, o delegado, e ele fez o seu depoimento, que durou acho que umas 2 ou 3 horas o depoimento. Então ele sabe de todo o ocorrido, ele tem conhecimento. Prefeito, tem mais 2 famílias envolvidas, com a morte dos 2 meninos que se envolveram também nesse acidente. O senhor chegou a conversar já com as famílias envolvidas? Se não conversou, pretende fazer isso? Veja só, como eu disse a vocês, nós não conversamos ainda, até porque, veja só, eu disse para vocês, é a primeira vez que eu estou falando com as pessoas. Então, para nós é muito difícil, né, falar sobre o assunto. Nós, claro, eu já expressei essa vontade de nós conversarmos com a família dos outros 2 meninos que faleceram. Para nós é uma tragédia que envolveu 3 famílias. Uma tragédia. Vocês sabem a dimensão dessa tragédia, né? Nós já demonstramos na primeira entrevista que nós demos lá em São Paulo ainda a nossa tristeza, e a nossa solidariedade
aquelas famílias que perderam seus filhos, né? Só quem passa por uma situação como essa pode avaliar o que é perder um filho, o que é estar envolvido num acidente em que morrem 2 pessoas e o terceiro chega à beira da morte e, por um milagre, acaba não morrendo. Então, nós vamos conversar sim com eles. Perfeito.